Olá, pessoal! Então, vamos para mais uma aula sobre fração equivalente. Então, o que seria uma fração equivalente? A fração equivalente são aquelas frações que elas são diferentes, mas que elas possuem o mesmo resultado, ok? Sendo assim, a mesma parte daquele todo vale a mesma coisa, representadas com frações diferentes, ok? Então, isso é uma fração equivalente. Nós devemos lembrar que os números de cima da fração, eles são chamados de numerador. E os números de baixo da fração, eles são chamados de denominador. Tudo bem? Um exemplo de uma fração equivalente é o seguinte: eu preciso sempre dividir os dois números, o numerador e o denominador, pelo mesmo número, ok? Não pode ser o numerador dividido por um número diferente do denominador. Eles precisam ser divididos pelo mesmo número. Se esses números não se combinarem para ser dividido pelo mesmo número, então eu não posso fazer a equivalência. A minha fração para ali. Exemplo disso, vamos lá. Se eu tenho 2/4 de alguma coisa, ok? Então eu tenho 2/4 de uma coisa. E eu quero saber qual é a fração equivalente a 2/4. É só eu fazer a divisão, certo? Por que número que eu poderia dividir os dois números, o numerador e o denominador, sendo eles iguais? Eu posso dividi-lo por 2. Então, se eu fizer 2 dividido por 2, eu vou ter 1. E se eu fizer o 4 dividido por 2, eu vou ter 2. Então, isso significa que eu vou ter meio. Então, isso significa que 2/4 e meio, eles são a mesma coisa. Ainda com o mesmo exemplo. Se eu tiver 4/8 e dividir os numeradores e os denominadores pelo mesmo número, ainda usando o 2, vou ter 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, vou ter 4, ok? Então, eu vou ter 2/4, que significa a fração equivalente de meio, 2/4 e 4/8, eles são frações equivalentes. Por quê? Porque todas elas são iguais. Elas são de frações diferentes, feitas de diferentes formas, só que representam a mesma quantidade. Então, isso é uma fração equivalente, ok? Então, agora, nós vamos ao exemplo no concreto, tranquilo? Agora, vou mostrar para vocês aqui na folha as frações equivalentes. Professora, como é que eu posso descobrir se 1/3 e 3/9 eles são uma fração equivalente? Vou ensinar para vocês uma continha bem simples. Primeiro, eu quero saber a fração equivalente, se elas são iguais. Então, não tem problema se os denominadores eles forem diferentes. A minha preocupação agora não é com eles. A minha preocupação é saber se elas são iguais, se elas valem a mesma coisa. E como que eu faço isso? Olha que simples. Eu vou fazer a multiplicação em cruz, que a gente fala em x. Como? Eu faço 3 vezes 3, que vai dar igual a 9. E agora eu faço 1 vezes 9, que vai dar 9. Se eu encontrar os dois resultados multiplicando em cruz, a mesma coisa, significa que elas são equações equivalentes. Elas são equivalentes, elas são iguais, ok? Agora, se eu multiplicar elas em cruz e der resultados diferentes, significa que elas não são iguais. Então, eu vou fazer a mesma coisa.
multiplicar em cruz. 2 vezes 6, 12. 1 vezes 3, 3. Então, elas deram resultados diferentes. Então, significa que elas não são equivalentes. Tudo bem? Olha que simples, é só eu multiplicar em cruz. Eu posso utilizar esse mesmo exemplo com quantas frações eu quiser, ok? O importante é só dar o mesmo resultado em cada fração. Então, agora eu vou dar o exemplo para ver se essas 3 frações, elas são equivalentes. Então, como que eu tenho que fazer isso? Sempre usando de 2 em 2, fazendo a multiplicação em cruz, ok? Então, olha só, vou começar aqui, ó. 8 vezes 6, 48, certo? 2 vezes 24, é só eu fazer 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4. Então, 2 vezes 24, 48. Então, eu descobri que essas duas são equivalentes. Só que eu quero saber se essa também é equivalente a elas. Então, o que eu vou ter que fazer? Multiplicar em cruz novamente, sempre usando 2 frações. Então, agora eu vou usar 8 24avos e 4 12avos, ok? Então, eu vou multiplicar em cruz. 4 vezes 24. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Então, 4 vezes 24, 96. Agora, eu faço aqui, ó. 8 vezes 12. 8 vezes 2 é 16, sobe 1. 8 vezes 1, 8, mais 1, 9, 96. Então, eu descobri que 2 sextos, 8 24avos e 4 12avos são frações equivalentes. Olha só, resultados iguais, certo? Se uma daqui desse o resultado diferente, elas não seriam frações equivalentes.